Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é novamente a Gabriele, da equipe de Gente e Gestão da Cato, para a 7ª palestra da Semana do Emprego. Vale lembrar que, tendo dúvidas ou perguntas com relação ao tema, é só escrevê-las na página do evento ou no Twitter com a hashtag Semana do Emprego. Para a conversa de hoje, eu vou ter aí um tema muito legal, que é seja um profissional disputado pelas grandes empresas com super convidado. Eu vou ter aí como palestrante o Daniel Borges, que é formado em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, tem MBA em gestão empresarial pela FGV e o responsável pela área de atração de jovens talentos do Google, tendo aí como responsabilidade também as iniciativas de diversidade e fortalecimento da marca empregadora para toda a América Latina. Tá me ouvindo, Daniel? Estou ouvindo, Gabriele. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. Pode seguir, Daniel. Então vamos lá, vamos começar. Gente, primeiramente, boa tarde. Me apresentando, eu sou o Daniel Borges, né, como a Gabriele falou. Eu sou responsável pela área de atração de jovens talentos do Google para a América Latina. E vai ser um prazer passar essa próxima hora com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, quais são os desafios e tudo mais. Eu hoje estou falando aqui diretamente do nosso escritório do Google. Como vocês podem ver, a gente tem um quadro aqui atrás que é a imagem de um pudim, para caso alguém esteja com dúvida. O nome dessa sala de reunião se chama Pudim. A gente tem nomes de salas nomes de comidas nas nossas salas de reunião. E o objetivo é eu falar um pouquinho para vocês primeiro, um pouco das minhas impressões, né, de experiência profissional, coisas que ao longo do tempo eu vim observando na minha carreira de recrutador, no intuito de dar um pouco mais de dicas, né, para o grande público, né, de como que a gente consegue se sobressair no mercado de trabalho, né, principalmente nesse momento de crise, que é um momento um pouquinho mais conturbado. Como é que a gente consegue, né, quais são as estratégias que a gente pode adotar para se dar bem numa entrevista de emprego ou até numa eventual contratação. Então, para isso, eu montei uma apresentação para mostrar para vocês. Ela não tem nenhum fundo científico, né? São observações, né, minhas ao longo desses 12 anos de coisas que funcionam e não funcionam, que eu acho que pode ajudar todo mundo aí a conseguir ou um emprego melhor ou se recolocar no mercado, né? Que é isso que todo mundo almeja, né, aspira para a nossa carreira. E aí depois vamos abrir para perguntas e respostas, tá? Eu quero ter esse momento de troca com vocês também. Eu acho que é muito mais rico do que eu só ficar falando aqui, ouvir, né, as dúvidas de vocês, o que vocês querem trazer, o que vocês querem colocar em discussão, tá bom? Então, eu vou pedir apenas alguns segundinhos de vocês para eu fazer o compartilhamento da tela e aí a gente começa a nossa apresentação. Eu imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Se não estiverem, por favor, alguém me sinaliza. Então, vamos lá, gente. Vamos começar me apresentando. Como eu já falei, eu sou Daniel Borges, né, gerente de recrutamento do Google para a América Latina. Tenho 12 anos de experiência profissional em RH, mais de 10 mil currículos avaliados, mais de 500 entrevistas realizadas. Então, assim, tenho bastante volume, bastante bagagem de experiência para trazer para vocês um compilado, né, de estratégias e dicas que a gente pode adotar para ir bem numa próxima entrevista e conseguir um novo emprego. Então, eu queria, antes de mais nada, antes da gente falar de recrutamento, trazer um pouquinho do nosso mercado de trabalho brasileiro, né? Como é que está o cenário atualmente. Então, esses dados são bem fresquinhos, tá? São dados do IBGE que a gente buscou. A gente tem uma taxa de desemprego relativamente alta, né, uma taxa de 8,7%. Isso significa 9 milhões de pessoas. Me dei só um minutinho porque eu recebi uma mensagem. Vou fechar aqui. Desculpa, gente. Perdão, vamos lá. 9 milhões de pessoas que estão procurando emprego, né, estão buscando colocação. E isso que é dizer que a gente tem fazendo uma comparação com países pequenos, a gente tem uma população de desempregados no Brasil similar à população total do Uruguai e Paraguai juntos. Olha que absurdo, gente.
Tudo bem que são países de menor tamanho, mas mesmo assim, imaginem 2 países de pessoas desempregadas aqui dentro do Brasil. Então é muito necessário que a gente seja mais competitivo e a gente tenha necessidade mesmo de buscar formas de sobressair, né, seja no nosso currículo, seja na nossa entrevista, porque a competição ela está grande. E aí, falando um pouquinho de processo seletivo, né? Como é que esse processo funciona? Geralmente, ele consiste, né, nas grandes empresas, trabalham numa análise curricular, uma dinâmica de grupo ou testes, aí depois já encaminha para uma entrevista, até a tão sonhada, né, tão esperada proposta de trabalho. E eu quero focar hoje com vocês em cada um desses 3 primeiros itens, né? Na análise curricular, ou seja, como é que a gente faz um currículo bacana, um currículo adequado. Depois eu vou falar um pouquinho de dinâmica de grupo também, que eu acho que tem muito mito, né? Muitas verdades que, na verdade, não são tão verdades assim sobre o processo de dinâmica de grupo. Então, quero falar um pouquinho disso com vocês também. Isso acaba sendo um pouco para o público mais jovem, né? Porque a dinâmica de grupo está mais presente nos programas de estágio, trainee, mas acho que vale a pena a gente ressaltar também. E depois dicas para a entrevista, né? A entrevista que geralmente é um momento bem ansiogênico para todo mundo, né? O que a gente fala, o que a gente não fala. Então, eu vou trazer aí algumas dicas, né, de como é que a gente pode estar bem seguro, bem preparado para fazer uma entrevista bacana. Então, falando agora de análise curricular, né? Preparando o seu currículo. Então, gente, se eu pudesse falar uma coisa para vocês hoje e que vocês saíssem com isso bem memorizado, eu acho que seria isso. O currículo nada mais é do que uma chave para a entrevista, tá? Você não precisa escrever tudo no seu currículo, toda a sua experiência. O que você tem que fazer é garantir que o seu currículo ele seja uma chave para você conseguir fazer a entrevista. Então, você tem que botar ali tudo que for relevante para o recrutador, selecionar você para continuar um processo seletivo. Então, o que você tem que fazer, né? Quais são as coisas que você deve ter cuidado? Primeiro, um currículo objetivo, né? No máximo 2 páginas, não mais do que isso, tá? Existe uma regra que a gente fala que para cada 10 anos de experiência, a gente bota 1 página no currículo, né? A gente acrescenta 1 página no currículo. Eu, particularmente, eu acho que um currículo de 2 páginas, ele é super direto ao ponto, ele mostra que o profissional ele sabe elencar exatamente aquilo que ele quer passar para o recrutador ou para aquela empresa. E convenhamos, o recrutador ele lê centenas de currículos durante o dia. Então, se você for apresentar um currículo muito extenso, o recrutador não lê. Não lê de forma alguma. E aí você perde uma oportunidade que poderia ter sido a oportunidade certíssima para você naquele momento. Essa é uma dica. Segunda dica, formatação amigável. Na mesma linha da objetividade do currículo. Se o currículo está muito confuso, não está estruturado, o recrutador ele provavelmente vai ter uma dificuldade de identificar as suas competências, né, a sua experiência profissional, e pode acabar desconsiderando você de um processo também por um motivo bobo, né, uma questão de formatação. É importante, gente. E o terceiro, e acho que mais importante ponto que eu ressaltaria tenha certeza que você está colocando informações relevantes e quantificáveis sobre a sua experiência. Então, o quanto mais de números, de impacto que você conseguir mostrar que você teve na sua experiência profissional, melhor, tá? Então, eu separei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, um recém-formado, né, que não tem muita experiência, o que a pessoa coloca, né? A pessoa pode colocar que durante a sua universidade foi membro da área de vendas da empresa júnior, que gerenciou uma carteira de tantos clientes, sendo responsável por tantos % da receita anual. Então, sempre é possível, mesmo que a gente não tenha tanta experiência profissional, da gente buscar nas nossas experiências acadêmicas o que a gente fez e qual foi o impacto. Isso é muito importante. Já pegando um outro exemplo, né, se fosse um analista de suporte a vendas, então falar, poxa, eu contribuí para o aumento de 25% da receita de publicidade, atingir mais de 100% da meta de contatos com o cliente. Então, assim, são frases curtas, simples, que mostram exatamente qual foi o seu impacto naquela função. O recrutador que estiver lendo isso, ele vai ter uma impressão muito positiva desse currículo, porque mostra que é uma pessoa que está atenta a detalhes, que é objetiva, direta ao ponto, e sabe muito bem qual é o significado de um currículo, para que a gente usa um currículo. E aí tem o outro lado também,
né, ou coisas que a gente não deve fazer. Primeiro, mencionar competências comportamentais, tá? Isso acontece muito, gente, muito, mas muito mesmo. E é lógico, não é uma regra, tá? Eu não estou falando para vocês que, meu Deus, se vocês mencionarem competências comportamentais, vocês estão fora do processo. Não é isso. É só um exercício de fazer o melhor uso do espaço do seu currículo. Por que eu estou falando isso? O que adianta colocar no seu currículo que você é motivado, que é proativo e é comprometido? Não adianta muito, né, gente? Porque o recrutador, na verdade, quando ele lê o seu currículo, ele quer saber quais são as informações vitais para aquele cargo, né, que ele ou ela estão buscando. E essas competências comportamentais, elas são muito mais observadas numa fase mais posterior, né, ou numa dinâmica de grupo, ou num processo de entrevista. Então, colocar essa informação no currículo nesse momento, salvo realmente você tenha certeza de que vai fazer a diferença, não é o ideal. Então é melhor deixar de lado e focar naquelas informações mais objetivas. Outro ponto também, e esse é uma regra mesmo, tá, pessoal? Cometer erros de digitação ou erros gramaticais. Isso é muito ruim, tá? Ruim por dois motivos. Primeiro, que mostra um desconhecimento do idioma, da língua portuguesa, ou pode também passar por uma pessoa que não tem atenção a detalhes, né? Imagina, poxa, o currículo é a ferramenta mais importante para você se mostrar para uma empresa, né, para uma organização, e ele já aparece com um erro, mesmo que seja um erro bobo de digitação, mostra que não teve uma revisão, que não teve um cuidado bacana ao fazer o currículo. A minha dica aí é a seguinte: todo mundo comete erro de digitação, erro gramatical. Então, o ideal é, antes de enviar o currículo para os recrutadores, checa, pede para um amigo, até pede para, sei lá, qualquer pessoa para fazer uma revisão, né? A gente tem aquela regra de qualidade, né? Quem faz, não confere. Isso é verdade, né? Se você fez um trabalho, pede para outra pessoa conferir, porque um olhar mais fresco vai certamente captar alguns erros que a gente não tinha olhado. E uma última coisa também, que eu também particularmente considero como uma regra, é não mentir, tá, gente? Muita gente acaba colocando, mentindo experiência, diz que ficou mais tempo numa empresa, quando na verdade ficou menos tempo, ou aumenta o escopo da posição, eu trabalhei gerenciando um volume maior do que realmente gerenciou. Muita gente fala, superestima, né, o idioma, né, a capacidade do idioma, quer seja inglês, francês, italiano, espanhol, qualquer coisa, fala que tem um idioma fluente, quando na verdade é intermediário, e informações acadêmicas também acaba ou omitindo, ou falando outras coisas. Então isso é muito ruim, porque quando o recrutador decide entrar em contato com você, muito provavelmente pontos que foram observados no seu currículo vão ser checados, né? Então é horrível na hora da entrevista você mencionar uma informação no currículo e aí o empregador está contando com aquela informação que você tem, né, a tua experiência, e aí chega na hora e você não consegue apresentar. Isso é muito ruim. E assim, eu posso garantir a vocês trabalhando nesses pontos, vocês já vão estar anos-luz à frente de muita gente que não tem o mesmo cuidado com o currículo. Então, guardem bastante essas regrinhas. Falando agora de dinâmica de grupo, como eu falei para vocês, né, a dinâmica de grupo geralmente é muito utilizada em programas de estágio, programas de trainee, mas pode eventualmente ser usada em outros processos seletivos também. Então, eu queria trazer para vocês alguns mitos, né, que as pessoas acreditam de como que você deve se comportar numa dinâmica de grupo. Eu tenho que falar bastante, eu tenho que me vender bem para os avaliadores, eu tenho que aparecer, ou eu tenho que ser ousado, né, para poder me destacar. E aí eu respondo, não necessariamente, porque a gente não sabe qual é o perfil comportamental que aquela empresa está buscando. Se estiverem buscando vendedores, pode até ser que um perfil um pouco mais extrovertido faça diferença, mas muitas vezes a pessoa que tenta aparecer demais e acaba pecando pela extroversão, ela pode acabar fazendo contribuições para o grupo, né, ali naquele momento, que não são tão relevantes, e pode acabar falando besteira, né? Então, quanto mais a gente fala, maior a probabilidade da gente falar coisas boas ou coisas ruins também. Então, a minha dica é, numa dinâmica de grupo, seja você mesmo, porque se o perfil que a empresa está buscando é o seu perfil,
poxa, ninguém melhor do que você para ser você mesmo, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que é mais tranquila, que é mais comedida, que é mais observadora, ela até pode falar menos, mas quando ela fala, ela dá uma contribuição produtiva para aquele grupo ou naquele ambiente ali que está precisando, que estão pedindo a opinião dela. Então, o foco numa dinâmica de grupo deve ser, primeiro, manter a calma, se comunicar claramente e participar da dinâmica e contribuir na medida do possível, mas não ter aquela ideia de que eu preciso me destacar, eu tenho que me vender. Isso aí é furada, tá? Essa é uma dica, principalmente para o pessoal que trabalha, que participa, né, de bastante dinâmica de grupo. E aí, falando agora da entrevista, né, eu acho que esse aí é o ponto principal que muita gente acaba se atrapalhando, né? Eu acho que as duas palavras de ordem aqui são tranquilidade e preparação, tá? Entrevista, gente, é prática, é a mais pura prática. Eu posso trazer um exemplo do nosso diretor de recursos humanos nos Estados Unidos, o Laszlo Bock, e ele, em vários momentos, né, se vocês forem procurar por artigo dele, até vídeos sobre como fazer entrevista, ele contava, né, que no início da história da carreira dele, quando ele era um estudante, ele treinava, ele praticava as perguntas. Então, assim, ele já conseguia antecipar quase que 90% das perguntas que eram feitas, né, em processos de entrevista, e ele falava em voz alta, né, no espelho, ele via a reação dele, ele praticava o tom de voz, que isso é muito importante no momento da entrevista, né? E é prática, né? É preparação. E aí, falando um pouquinho aqui dos itens que eu trouxe, né? Primeira coisa que eu acho importantíssimo, vai para uma entrevista, tem que entender o negócio e a cultura da empresa, tá? Independente da sua área de atuação. Muita gente pode falar, mas eu só vou trabalhar numa área bem específica, que não preciso conhecer muito da empresa, preciso, na verdade, mostrar o que eu sei fazer. Mentira, gente. Muito provavelmente o empregador ele vai estar preocupado em saber o quanto você conhece da empresa e muitas vezes, olha, eu já participei de bastante entrevistas e processos e ouvi pessoas falando, muitas vezes eles estão muito mais preocupados se você conhece a empresa e a cultura do que se você realmente sabe trabalhar naquela função, né, se você tem a experiência. Então é bom estar preparado, né, de mostrar que você entendeu como que a empresa ganha dinheiro, quais são os desafios, né, e isso é muito importante. E entender também que tipo de profissional, que tipo de pessoa essa empresa busca, né, quais são as competências comportamentais, né, os comportamentos, os valores. Então isso é muito, muito importante. O segundo item foi o que eu já falei um pouquinho antes, né, pratique, pratique e pratique. A gente consegue identificar as perguntas que são perguntadas para a gente durante um processo, né? Então, aquelas coisas de por que você quer trabalhar nessa empresa, fala um pouco da sua experiência profissional, quais são os seus pontos fortes, pontos a desenvolver. Então, praticamente de 9 entre cada 10 entrevistas, essas perguntas vão aparecer. E se você já praticou essas perguntas já anteriormente, você não é pego de surpresa tão facilmente, aí você não se atrapalha, você não precisa ficar pensando na hora em como você responderia, né? E acho que, por último, também é importante, essa é uma dica também importantíssima, esteja preparado para relacionar a tua experiência, a tua competência com o que está sendo buscado para a vaga. Porque imagina só, se coloca na cabeça do entrevistador. Quando entra um candidato, o que essa pessoa, esse entrevistador quer? Ele já tem a vaga na cabeça dele, ele já sabe o que ele precisa. Então, ele está querendo confirmar se você vai ser a pessoa para preencher essa vaga. E você precisa trazer motivos bem convincentes, né, fatos e dados bem convincentes para mostrar que você é a pessoa perfeita para essa vaga. Como é que você faz isso? Primeiro, né, ficando tranquilo, né, comunicando muito claramente o teu histórico profissional, as tuas competências, mas, acima de tudo, saber relacionar o que está sendo buscado, né, naquela vaga com a sua experiência, né? Então, até durante a sua fala, você pode falar, olha, a propósito, eu entendo que essa minha experiência aqui, ela vai cair como uma luva para o que vocês estão precisando hoje, por causa disso, disso, disso. Então, é fazer, né, muito claramente, comunicar claramente como é que são essas ligações entre a sua competência, a sua experiência e com o que está sendo buscado para a vaga.
E aí, quais são as competências importantes? A gente está falando muito de competência, mas aí você pode perguntar, tá bom, Daniel, então o que é buscado no processo seletivo? Né? Eu posso dizer, sem medo de errar, que 3 competências, né, que são essas aqui que eu estou listando, são averiguadas em 95% das vezes nos processos seletivos. Né? A primeira delas são as competências técnicas, né, específicas para a função. Isso é óbvio. Se eu estou trabalhando numa vaga de vendas, quero alguém com experiência em vendas, em marketing a mesma coisa, alguém em recursos humanos, finanças, a pessoa tem que ter essas competências. Isso é muito importante. Agora, comunicação e trabalho em equipe são cada vez mais importantes. Parece até clichê, né, a gente falar isso, mas é a pura verdade. Então, comunicação nas empresas, né, existe uma máxima dentro da área de recursos humanos que a gente fala, né, que a gente muitas vezes contrata pelas competências técnicas, né, pela habilidade daquele candidato ou candidata, e a gente acaba, infelizmente, demitindo pelas competências comportamentais. Não adianta nada você ter pós-graduação, você ser super especialista em algum tema específico, se você não consegue minimamente trabalhar em equipe, em comunicar claramente os seus objetivos do time para outras equipes ou para outras pessoas, se você não consegue ter uma convivência, né, com os demais profissionais dessa organização. Então, esses 3 componentes são componentes que certamente os recrutadores vão estar observando aí durante o processo seletivo. E é parte da sua responsabilidade garantir que, durante as suas respostas, né, à entrevista, você consiga inserir exemplos bem claros de o quão bom você é nessa competência de comunicação, quais são os seus exemplos de trabalho em equipe, e, enfim, quais são as suas competências técnicas, né, como é que elas são relacionadas com os objetivos daquela vaga. E aí a gente tem algumas atitudes também que são importantes, né? Isso foi fruto de muita observação, não só aqui no Google, mas na empresa anterior que eu trabalhei de telecomunicações também. As empresas que elas buscam muito esse perfil empreendedor, né? Que as pessoas falam muito, né? O que é perfil empreendedor? O que é isso, né? É basicamente uma pessoa que seja autogerenciável, né? Aquela pessoa que a gente coloque dentro da empresa e ela por si só já tem a iniciativa de começar a gerar resultado. E isso, gente, não é competência, né? Isso, na verdade, são atitudes, né? São coisas nossas que muito dificilmente a gente aprende, né? Isso é aquilo que a gente tem, né? A gente vai, bota na cabeça, poxa, eu quero ser um profissional melhor, eu preciso entregar essas coisas, né? Então, é muito fruto de um acordar para começar a ter esse tipo de atitude. Então, a primeira coisa, prontidão para mudanças, né? A gente vê aí que as empresas mudam o tempo todo, quer seja via fusão ou até reestruturações internas. Então, é muito importante que o profissional ele tenha um certo desapego com a estabilidade, né? Isso é um ponto importantíssimo. Focar no trabalho. Então, assim, quanto mais tempo você está... É que nem futebol, é que nem um esporte, né? Quanto mais tempo você treina, melhor jogador, melhor atleta você se torna. E isso no mundo corporativo é um excelente exemplo, né? Quanto mais foco você tem no trabalho, e eu não estou nem falando de horas trabalhadas, não, tá? Eu estou falando de qualidade mesmo no trabalho, no foco. Quanto mais você foca, melhor você se torna, mais eficiente você é, e você até consegue fazer muito mais coisa em menos tempo do que outras pessoas do mesmo time. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, que eu relacionei, é a busca pela solução, né, em vez de levar problemas. Então, essa é uma competência muito apreciada, né, conversando com gestores, com chefes, né, em geral, e eles apreciam muito isso, né, nos seus colaboradores, que sempre estar buscando solução, né, sempre estar pensando como é que a gente pode fazer diferente, e se tem um problema, vamos tentar, antes de mais nada, antes de levar um problema para cima, vamos tentar resolver esse problema, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer para não levar, né, levar o mínimo de problema possível para cima. Então, isso é uma coisa legal também que eu já observei bastante ao longo da minha carreira. E, por fim, iniciativa para realizar, né? Não esperar o pedido chegar. Tem muito a ver com proatividade, né? Iniciativa. Então, isso é muito buscado pelas empresas, né? Como eu falei, as empresas estão buscando pessoas que, de forma muito autônoma, consigam produzir resultados e até num curto espaço de tempo, né? Então, isso é uma coisa que é muito, 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 muito apreciada.
E aí, falando um pouquinho de dicas, né? Quais são as ações aí que fazem diferença ao buscar um emprego, né? Então, caso a pessoa se encontre agora numa situação de recolocação, né, buscando outras oportunidades, o que é importante a gente considerar, né? Primeira coisa é avise as pessoas, né? Avise os seus contatos, amigos mais próximos que está em busca de uma nova recolocação. As pessoas precisam saber, né? A gente sabe que geralmente no início, né, se a pessoa acabou de sair de um emprego, foi mandada embora, é uma questão chata, né? Mexe muito com a autoestima, a pessoa desanima um pouco, mas o importante nesse momento é parar um pouquinho, respirar, e aí quando for decidido voltar a buscar uma recolocação, avisar as pessoas, né, que está buscando. Então, a gente se surpreende com como as pessoas podem ser generosas, né, a nossa rede de amigos, quando a gente está numa situação de uma situação delicada, né, de desemprego. Então, essa é uma dica legal. Outra coisa que eu sugiro também é ser seletivo, tá? Não participar de qualquer processo seletivo. Assim como a empresa escolhe os candidatos, nós candidatos também escolhemos a empresa, né? E isso é importantíssimo, porque a gente não pode parecer desesperado nessa hora, porque quando a gente atira para tudo quanto é lado, isso acaba se tornando um problema, né? Então a pessoa começa a ficar visada no mercado. Poxa, essa pessoa está aplicando aí para um monte de posição, muitas vezes aplica para posições que não tem nada a ver com a experiência profissional. Então mostra um certo desespero, né? Uma certa euforia, ansiedade de querer arrumar alguma coisa logo. E aí é lógico que a empresa, né, o empregador, vai tomar cuidado de trazer essa pessoa para conversar, considerando esse cenário. Uma terceira dica é fazer um contato específico, né, um contato personalizado com os recrutadores. Evita, gente, a qualquer custo, e-mails genéricos, né, para muita gente. Para vocês verem, não é raro, tá? Eu recebo muitas vezes e-mails de candidatos que claramente você percebe que foi um copia e cola, né? Não só eu recebi esse e-mail, outros recrutadores também receberam. Eu já recebi e-mails me chamando de Tatiana. Tatiana, bom dia, tenho muito interesse em trabalhar na sua empresa. Então, assim, mostra que a pessoa não teve o mínimo cuidado, né, na hora de buscar um emprego e até de entrar em contato com um profissional da área, que é uma pessoa que está avaliando, né, o comportamento dele. Então, sempre faça um contato personalizado, né? Tem interesse em trabalhar naquela empresa? Poxa, manda um e-mail, enfim, fala o nome da pessoa, o nome da empresa. Então, tudo isso é muito legal. E o último, isso é importante também, né? Porque enquanto a gente está procurando recolocação, a gente acaba enviando o nosso currículo, né, para muitas pessoas, né, muitas empresas, mas provavelmente 90%, 95% desses e-mails enviados, eles não têm um retorno, né? E aí a dica que eu dou é o seguinte: caso você tenha enviado um currículo para alguma empresa e nenhum retorno tenha sido dado ainda, minha sugestão, só entre em contato diretamente com o recrutador, ou seja, tenta fazer mais um contato, estabelecer mais uma conexão, caso você tenha certeza que possui as competências para aquela vaga. Porque muitas vezes o que acontece? O recrutador já leu a sua mensagem, o recrutador recebe centenas de mensagens por dia, e ele já identificou que a pessoa que mandou o currículo não é a pessoa para aquela posição. Então, tentar forçar uma barra nesse aspecto, né, entre aspas, né, só joga contra a gente, né, porque não é aquela posição específica que a gente tem o nosso fit, né, tem a nossa compatibilidade. Então, caso realmente você tenha certeza, né, ou esteja bem certo de que aquela posição é a posição certa para você, aí sim eu aconselho, vai atrás, né, busca, tenta falar com esse recrutador novamente, porque vai valer a pena. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Espero que essas minhas percepções aí de anos de carreira tenham ajudado um pouquinho. E como eu falei no início da conversa, vamos tornar esse momento aqui bem interativo. Quero ouvir aí algumas perguntas de vocês para a gente estar discutindo junto, tá bom? Obrigado. Daniel, tudo bom? Parabéns, foram ótimas as dicas, a gente gostou bastante. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou daqui da equipe da Cato, e eu vou passar para o Daniel agora as perguntas que vocês fizeram. Quero que vocês já comecem, então, a enviar. Se vocês forem enviar pelo chat, é só digitar. Pelo Twitter, usem a hashtag
Semana do Emprego, tudo junto. Antes disso, só vou dar um aviso para vocês. A gente está com essa Semana do Emprego durante a semana toda, desde segunda, 2 palestras por dia. Já rolaram assuntos muito legais e a gente preparou um kit para vocês, para que vocês convidem amigos que sejam interessantes para assistirem às gravações, inclusive as palestras que a gente vai ter amanhã. A gente tem mais uma hoje às 8 e mais 2 amanhã. Então, se você quiser indicar amigo, você pode ganhar esse kit que a gente preparou. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui um squeeze, um bloquinho, caneta, enfim, um kit super legal que, Daniel, você inclusive também vai ganhar. Tá? Bom, e vamos começar então com as perguntas. Daniel, bastante gente perguntou para a gente o seguinte: para trabalhar em grandes empresas, só com inglês fluente? Boa pergunta, boa pergunta. Eu posso responder pelo Google, tá? E dar uma impressão geral das outras empresas. Respondendo pelo Google, sim, e eu explico por quê. Cada vez mais as empresas estão globalizadas, né? Então, aqui no Google, quando você entra, todo o conteúdo internamente é em inglês, né? Então, treinamentos de integração, reuniões, e-mails. Então, se a pessoa ela não tem um bom entendimento do inglês, e eu não digo nem inglês fluente, tá? Eu digo um bom entendimento do inglês, né? Se a pessoa não tem isso, ela não consegue navegar dentro da empresa, né? Ela não consegue dar os seus próximos passos, ela não consegue estabelecer relações, então isso é muito difícil. Via de regra, muitas multinacionais acabam solicitando o inglês fluente, né, nos seus processos, mas nem sempre é necessário, uma competência necessária. Eu acho que o ideal durante o processo seletivo, entender quais são as mensagens daquela empresa. Por exemplo, se você entra no site da empresa para mandar o seu currículo, né, lá no site de vagas, e o site está todo em inglês, você já tem uma indicação, né? Você já tem uma mensagem de que, poxa, provavelmente essa empresa vai conduzir o processo seletivo todo em inglês. Mas se está em português o material, né, você tem a possibilidade de submeter o seu currículo em português, então talvez seja uma empresa que dê para conduzir o processo em português. Porém, a dica que eu dou cada vez mais as empresas buscam o inglês. Então, assim, eu sei que para muitos pode acabar sendo uma coisa mais difícil, mas a gente precisa, né, a conversa aqui hoje é como que a gente se torna competitivo, né? E o inglês, né, o domínio do idioma, não somente o inglês, mas o espanhol e outros idiomas, é fundamental para a gente poder se destacar, né? Para a gente poder ser um profissional desejado pelas empresas. Show de bola. Daniel, mais uma pergunta que o Rafael Mendes enviou para a gente, seguinte: as grandes empresas valorizam mais as habilidades técnicas dos profissionais ou elas dão mais importância para habilidades comportamentais, como, por exemplo, o perfil empreendedor, espírito de liderança, criatividade? Eu responderia que são competências complementares, né? Como eu falei aqui um pouquinho no meio da minha apresentação, a gente acaba muitas vezes contratando pelas competências técnicas, mas aí acaba demitindo pelas comportamentais, né? Então eu diria que tem que ter um bom balanceamento entre as duas. Se eu fosse te falar em termos de importância, só para não ficar em cima do muro, eu ainda particularmente eu acredito que as competências comportamentais elas são muito importantes, tá? Porque pensa só, elas são muito mais difíceis de serem adquiridas, né? Trabalho em equipe, comunicação. E se você não tem a competência técnica, muitas vezes as empresas se propõem a ensinar, né? Porque muitas vezes o que as empresas estão fazendo é algo novo, então não tem esse conhecimento muito difundido no mercado. Então as empresas aplicam treinamentos, elas se propõem a ensinar. Agora, as comportamentais, não estou dizendo que não são trabalháveis, mas elas são mais difíceis, elas levam mais tempo para produzir resultados. Então, eu acredito sim que as competências comportamentais são muito importantes nesse contexto. Legal. Seguinte, o Afonso Sobrinho levantou a seguinte questão para a gente. Mudei algumas vezes de área em minha carreira. Será que eu deveria levar em consideração as minhas experiências futuras ou as atuais na carreira? Interessante, Afonso. O que eu acho? Você mudando a sua carreira, a gente está falando muito provavelmente de novas competências técnicas, né? Coisas novas que você está aprendendo. Então, nesse aspecto, para você, vai ser um grande aprendizado, né? Porém,
você tem uma coisa muito boa a seu favor, que é uma bagagem profissional, mesmo que seja em outro setor, que te habilita e te capacita a ser um profissional mais pleno nesse aspecto, né? Você já vivenciou situações onde as suas competências comportamentais tiveram que ser colocadas ao teste, colocadas à prova. Então, não é que você está começando do zero, de forma alguma. Você já tem muita bagagem e a minha dica é: encontre maneiras de pegar isso que você já tem, essa experiência que você já teve, e extrair as coisas boas para você poder relacionar nas suas próximas conversas, interações com empresas nesse novo segmento de carreira que você está tomando. Então, de forma alguma, você está fazendo uma ruptura, é só uma continuidade. E convenhamos, a nossa expectativa de vida está aumentando, a gente cada vez mais vai trabalhar muito mais do que os 30, 35 anos que a nossa previdência, né, a aposentadoria dita, e é normal, vai ser natural, é normal cada vez mais que a gente mude de áreas, né, de entre 10, 15 anos, assim, na nossa carreira. Então, é um movimento que muita gente ainda vai experienciar, e acho que a grande dica é saber aproveitar, né, as experiências passadas para poder usar em seu favor no futuro. Legal. Daniel, o Rafael Pereira perguntou para a gente o seguinte: eu tenho experiências em grandes empresas, mas mudei muitas vezes de emprego. Isso me prejudica? Eu não vou responder que sim nem que não, porque eu acho que isso depende muito da história, tá? Da história que você tem para contar. Eu posso trazer alguns dados, tá? É lógico que um profissional que fica muito pouco tempo nas empresas suscita uma dúvida, né? Poxa, por que essa pessoa não consegue se manter num lugar, né? Fica só 6 meses ou 1 ano em 5 empresas diferentes, né? Então esse é um ponto que a gente tem que as empresas estão sempre olhando, tá? Eu acho que a chave aqui é você saber contar essa história, né? Por que essas mudanças aconteceram, né? Foi relevante? Foi para você ter uma oportunidade mais bacana? Estava em linha com seus objetivos de carreira? Porque você precisa mostrar para o seu novo empregador por que você vai ficar naquela empresa um tempo razoável, um tempo suficiente, né? E se você não tem uma história coerente para contar, né, dessas mudanças de emprego, você pode acabar tendo dificuldade. Então, como eu não sei da sua história, Rafael, eu diria que saiba contar a sua história, né? Entenda por que você fez essas mudanças, e se você tem uma explicação razoável, não vejo motivo nenhum para isso ser um problema. Muita gente perguntou a mesma coisa aqui, inclusive deve ser uma pergunta que você deve ouvir com frequência. É a seguinte: ter boas recomendações, aquele famoso quem indica, é talvez o caminho mais fácil para entrar em uma grande empresa, ou isso é lenda? Olha, eu posso responder pelo Google, tá? Certamente não. Certamente não. Enquanto a gente está conduzindo um processo seletivo, né, a empresa que tem uma filosofia de atrair o melhor talento, né, atrair a melhor pessoa, a gente tem que manter os nossos olhos super abertos para o país inteiro, né? Então a gente procura talento em cantos que vocês jamais imaginariam. E isso para a gente é muito importante. A gente quer garantir que para aquela posição a gente está trazendo a melhor pessoa. E é bem improvável de que a melhor pessoa seja o amigo de um funcionário, né? Até porque dá a entender de que você está participando de um processo que já tem cartas marcadas, né? Então, assim, empresas que levam a sério o processo seletivo, que estabelecem critérios muito, muito firmes, né? Muito fortes no processo seletivo, elas não estão olhando para o famoso QI, né? Então, basicamente essa a minha visão sobre esse assunto. Ele perguntou para a gente: a minha média de período nas empresas está em 2 anos. No momento estou desempregada e na última entrevista fui questionada por que não parava nas empresas. Fui desclassificada. O que fazer diante de uma pergunta como essa? Eu tenho 30 anos de experiência, ela conta. Legal. Foi basicamente o que eu respondi na pergunta anterior, né? Eu acho que o pulo do gato aí está em saber contar a sua história de uma forma coerente e que mostre que essas mudanças fizeram sentido, né? Eu, particularmente, eu acho 2 anos um período super ok, né? Não é nada que me saltaria os olhos. Mas também tem que ver como é que é esse padrão, né? Será que são 2 anos, são ao longo de 15 anos, você ficou em mais de 7 empresas, aí, totalizando 2 anos por empresa? Tem que entender isso. E aí tem que saber contar essa história de uma forma que seja coerente, né? E aí, voltando um pouquinho daquela dica que eu dei anteriormente, que é a questão da prática na entrevista.
muito provavelmente você já sabe que esse tipo de pergunta vai ser feito durante o seu processo seletivo na grande parte das empresas, né? Vai ser uma dúvida, até uma dúvida honesta, né, que o recrutador vai ter. Então, já esteja preparada para conseguir relacionar o motivo de cada mudança, né? Por que essas mudanças foram importantes para a sua carreira, né? Para você chegar onde você chegou hoje. Então, se você consegue relacionar isso de forma bem clara, bem objetiva e bem coerente, as suas chances de avançar nessa etapa de entrevista são muito grandes. Legal. Agora, muita gente me perguntando isso também. Qual a melhor forma de enviar o meu currículo e ser visto por grandes empresas como o Google, por exemplo? Legal. Site, trabalho aqui, indicação, qual a melhor maneira? Excelente pergunta. A melhor maneira é seguindo os canais oficiais de recrutamento de cada uma das empresas. Então, por exemplo, do Google. No Google a gente tem o www.google.com/jobs. Dentro desse site, né, jobs é emprego em inglês. Dentro desse site, vocês acham todas as posições do Google, com todas as qualificações, os requerimentos, no mundo inteiro. Então, você pode se inscrever para qualquer uma delas. E aí, você faz a sua application, né? Você submete o seu currículo. A gente pede que o currículo seja em inglês, né? Todo o nosso site tem a comunicação em inglês. E você submete o seu currículo através desse canal. Muitas vezes, os candidatos acabam mandando currículo para o meu e-mail, mandando currículo via LinkedIn. Infelizmente, eu não consigo fazer nada a respeito, porque a gente só consegue considerar os currículos para um processo seletivo se eles vierem pelo sistema de cadastro online, porque isso reflete nos sistemas que os recrutadores têm aqui internamente e que aí sim eles conseguem ver os currículos que chegam. Então, às vezes as pessoas acabam achando que estão tentando se diferenciar, deixa eu falar diretamente com essa pessoa, deixa eu mandar o meu e-mail, o meu currículo, mas se a empresa já tem um processo estruturado e oficial, o ideal é seguir esse caminho. Né? É a melhor dica que eu dou. E é lógico, podem ter muitas empresas que acabam não tendo um portal para fazer uma vaga, para colocar um currículo e tudo mais. Então, o ideal é procurar, buscar esses recrutadores no LinkedIn, ou até pessoas que trabalham nessas empresas, para entender um pouquinho mais. Ei, como é que eu consigo aplicar para uma vaga aí? Então, a minha sugestão é essa. Para cada empresa, vai ter uma receitinha de bolo. E aí, para as empresas que já têm um processo estruturado, o certo é seguir esse processo, porque qualquer coisa que saia dele é quase que garantia de que o seu currículo não vai ser analisado por um recrutador. Legal. Ó, a Marise é uma profissional de marketing de 47 anos e ela faz a seguinte pergunta. A idade ainda é um preconceito na hora da contratação? Eu posso responder pelo Google, de forma alguma. Eu acho que qualquer empresa séria que se preste a achar o melhor talento, né, dentro do Brasil, dentro do mundo, ela não tem que olhar de forma alguma a idade. Né? Muitas vezes eu recebo essa pergunta, mas quais são os desafios de trabalhar geração Y com geração X, aquela coisa toda, né? E eu falo, gente, não tem desafio, tem oportunidade. Né? As pessoas com mais experiência, elas têm muito a ensinar para essa garotada que está aí hoje. Como a garotada que está aí hoje também tem muito a ensinar para as pessoas mais experientes. Então, Marise, não, de forma alguma a sua idade é um empecilho. Se tem alguma empresa que de fato faça essa discriminação, eu tenho uma boa notícia para você. Talvez não seja a empresa que mereça ter você dentro desse quadro de funcionários, porque não vai ser uma empresa que vai respeitar o profissional e você merece mais do que isso. Legal. O Paulo Miaso fez uma pergunta que é bastante comum também. Quando o entrevistador pergunta sobre um ponto a desenvolver, ele está mais preocupado com os pontos pessoais ou a gente pode fugir pela tangente mencionando conhecimentos técnicos não relevantes para a posição? Olha, um bom entrevistador ele vai conseguir perguntar exatamente o que ele quer, né? Se é uma competência técnica ou se é uma competência comportamental. Então, eu acho que o ideal é você ser bem honesto em relação a isso, né? Quando você usou o termo fugir pela tangente, tenta não fugir, tenta encarar o problema de frente. Então, dentro daquela linha, né, de praticar, já tem em mente quais são as competências comportamentais e técnicas que você precisa desenvolver, né? E aí, mais do que isso, eu iria além. Enquanto você estiver falando dessas competências comportamentais ou técnicas, você já vai também relacionar quais são as coisas que você está fazendo para
poder trabalhar aquela deficiência. Então, por exemplo, eu sou muito introvertido, não consigo falar com as pessoas, mas eu estou trabalhando em cima disso, né? Eu estou fazendo aulas de teatro, aulas de oratória, para poder me desenvolver. Isso é extremamente positivo. Primeiro, porque mostra para o recrutador que você foi honesto, você não está tentando enganar essa pessoa, não está tentando enganar um recrutador, e mostra que você está fazendo alguma coisa a respeito. Então, o ideal é isso, saber os seus pontos a desenvolver e já saber exatamente explicar o que você está fazendo para poder resolver esses problemas, né? E é lógico, não é inventar coisas que você está fazendo, né? É, de fato, fazer as coisas para você poder trazer exemplos reais na hora da entrevista. Daniel, nossa última pergunta foi feita pela Jaqueline Carmo. Ela pergunta o seguinte: em uma grande empresa, os colegas de trabalho costumam ser muito qualificados. Qual a dica para eu me destacar em meio a tantos talentos? Seja mais qualificado do que eles. É basicamente isso. Mas, tô brincando. Foi aquela analogia que eu falei, né? Se a gente quer se destacar, a gente tem que dedicar bastante tempo para aquela atividade, né? O Neymar, ele não é o Neymar à toa. Ele treina, talvez, 8, 9, 10, 12 horas por dia para saber colocar a bola onde ele quer. Né? Mesma coisa com atletas para reduzir 1/100 na sua marca de corrida. Então, no meio profissional, a analogia também ela é pertinente. Né? Então, se a gente quer se destacar, a gente tem que trabalhar duas coisas. As nossas competências técnicas, né? Então, assim, a gente tem que ser bom no nosso trabalho, tem que entender do nosso trabalho e até entender de outras áreas que não são totalmente ligadas ao nosso trabalho, mas que têm relação com o nosso trabalho. E também a gente tem que estar sempre olhando para as nossas competências comportamentais, né? Então, nós somos pessoas que temos a iniciativa, né? Toda aquela parte de atitude que eu falei, isso é muito importante, né? A gente quer ser, todo mundo quer ser referência, né? Mas é lógico que, estatisticamente, pouquíssimas pessoas vão ser as referências. E quem são essas pessoas? São aquelas que se dedicarem mais tempo. Então, nesse ponto, não tem fórmula mágica, né? Quer se destacar? É trabalho, é dedicação, é suor, para fazer as coisas acontecerem. Legal. Daniel, muito obrigado pela sua parceria, por ter aceitado o nosso convite. A gente quer abrir espaço para você deixar uma última mensagem, uma última dica para quem está assistindo. Legal, bacana, Thiago. Bem, agradeço a todos. Acho que a minha última dica é muito na linha do que eu já falei, né? Eu sei que o momento é difícil, muita gente está procurando recolocação, mas tenham certeza, né, quando vocês forem aplicar para uma posição, que vocês conheçam bastante da empresa, né, que conheçam a cultura, os valores, e que vocês se identifiquem, né, com essa cultura e com esses valores. Porque quando a gente se sente bem naquele ambiente, né, quando a gente sente que a gente pertence àquele ambiente, a chance desse casamento dar certo é muito grande. Né? E é um casamento. Né? Quando a gente fala de relacionamento empresa-empregador, a gente está falando de um casamento que muitas vezes dá certo, algumas vezes, infelizmente, também não dá. Então, é só a gente ter a clareza, né, e a serenidade de saber que, poxa, eu tenho esses valores, eu compartilho dessa cultura, eu quero trabalhar nesse lugar. E quando você consegue achar, né, esse casamento perfeito, a história é bem feliz. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até uma próxima. Valeu, Daniel. A gente que agradece. Com certeza o pessoal gostou muito, porque foi bem relevante o que você trouxe para a gente. Só alguns avisos antes da gente terminar. A Semana do Emprego ainda não terminou. Hoje, às 8, a gente tem mais uma palestra, e amanhã mais 2. Então, quem quiser assistir é só se inscrever nas palestras que a gente vai ter. Inclusive, vocês conseguem também assistir as palestras que já aconteceram no nosso canal do YouTube. Inclusive, essa vai estar disponível assim que a gente terminar. E se você quiser saber mais informações, é só seguir as nossas redes sociais. Certo? Galera, muito obrigado e até a próxima.